Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema: compartilhamento de fake news e os impactos sociais. Eu sou Gustavo Fechos e estamos aqui hoje com a professora Gislaine Boazzi. No nosso encontro de hoje, no primeiro bloco, a gente vai falar sobre tema, argumento, tese, repertório sociocultural para o enfrentamento dessa discussão. No segundo bloco, a gente aprofunda o debate e conhece mais pormenorizadamente as condições de desenvolvimento das ideias para esse tema. Finalmente, no terceiro e último bloco, a gente fala sobre proposta de intervenção social. Antes de a gente começar, fica desde logo o meu convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Professora Gislaine Boazzi, obrigado pela sua presença. O assunto aqui é introdução. Como que a gente pode indicar ao nosso aluno um caminho possível? Olá, Gustavo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vou apresentar o tema compartilhamento de fake news e impactos sociais, dizendo que fake news ou desinformação ou ainda pós-verdade, quer dizer, algo que extrapola, que ultrapassa, que atropela a verdade. Isso não é algo novo. As informações falsas sempre foram e sempre serão estratégias de guerras, de atentados terroristas, de pleitos eleitorais, Como nunca, né? de concorrência industrial, comercial e etc. E agora cito o jornal El País. O correto é dizer que a verdade é vítima recorrente em qualquer sociedade organizada, porque a mentira política é uma arte tão velha quanto a civilização. A verdade é vítima e a democracia também é vítima, né? Impressionante como esse tema, lamentavelmente, é atual. Bom, tema muito bem apresentado, fake news a serviço da política é o que não falta. Antecipação de argumentos, professora, como que a gente pode caminhar aí em direção a esse tema? Uma lista quase que inesgotável de argumentos, não é, Gustavo? Vou explorar os prejuízos da desinformação, não só as pessoas físicas, como também as pessoas jurídicas, e a falta de investigação e, final, punição aos autores de fake news. Ok, professora, são bons caminhos mesmo. Agora falta ainda a tese e a introdução, que é o ponto de vista a ser defendido na redação pelo aluno. Eu defendo, Gustavo, o despertamento da comunidade para a utilização consciente da internet e das redes sociais digitais, de modo a transformá-las em veículos positivos de real utilidade pública, real utilidade social. Beleza, professora. Olha, fica ainda uma perguntinha aqui no final deste primeiro bloco a respeito da possibilidade de repertório sociocultural. Vale a ressalva, no entanto, de que repertório é uma hipótese da introdução. A gente pode colocá-lo na introdução, mas isso não é indispensável. É bem verdade que precisa haver repertório pertinente, legitimado, produtivo em alguma parte do texto, né? Mas a introdução, de fato, é um local opcional aí do repertório. Qual a sua indicação? Veja bem, um dos textos de apoio da proposta de redação geralmente é um infográfico. A leitura desse material é importante, os números são importantes e nem sempre os temos de memória. Essa leitura de gráfico é um repertório, ainda que não seja o repertório sociocultural autoral exigido na competência de número 2 da redação do Enem. Quer dizer, o texto de apoio está sempre à disposição do aluno, né? Apesar de que é preciso destacar esse aspecto, é indispensável que a gente traga para a redação um repertório sociocultural que não esteja contemplado ali no texto de apoio. Ou seja, pode usar texto de apoio? Claro que sim. Todas as informações do meu texto podem ser provenientes do texto de apoio? Claro que não. É aí que a gente entra potencialmente com um repertório próprio. E falando em repertório sociocultural autoral, trago aqui um recorte do contexto da pandemia. Recentemente, as redes sociais divulgaram que a aviação Itapemirim, que tem a maior frota do mundo, aliás, referência do transporte de passageiros no Brasil e na América Latina, faliu. Repertório pertinente e legitimado, sem dúvida. E logo mais vou me valer desse repertório para discorrer sobre o prejuízo das fake news às pessoas jurídicas. Há outras fakes também muito recorrentes na área da saúde. Por exemplo, a notícia de que a vacina tríplice
essa fake tornou-se até folclórica. A vacina tríplice viral está intimamente ligada ao transtorno do espectro do autismo. O autor, o pai desse desserviço, um ex-cirurgião e ex-pesquisador britânico, foi severamente punido, perdeu sua licença de trabalho. Acho que melhor do que severamente é exemplarmente punido, né? Nada mais justo que punir um cidadão desse. Só para constar, Gustavo, os resultados dessa fake que circula há aproximadamente 20 anos são os inúmeros movimentos antivacinais de que temos notícia. Dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Mas de médico louco e mentiroso, não necessariamente, né? É verdade. O próprio Ministério da Saúde já admitiu que o combate às fake news é uma questão de saúde pública. Muito importante não perder o tema de vista, né? Porque se a gente está falando de impactos sociais, saúde pública, política, essas esferas da vida social são impactadas pelas fake news. Ok, vamos então ao próximo bloco, no qual a gente terá agora a oportunidade de aprofundar a discussão. Professora, uma mentira pode dar a volta ao mundo enquanto a verdade calça os sapatos, né? Com essa frase de autor desconhecido, vamos começar a nossa discussão sobre o compartilhamento de fake news e os impactos, quer dizer, os estragos sociais. Antes ainda, quero pontuar que um estudo realizado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, nos mostra que as fake news se espalham com uma rapidez 70% maior do que as notícias verdadeiras e atingem um público até 100 vezes maior. Esse é o tamanho do nosso problema de hoje, né? Como que a gente resolve? Gustavo, sem dúvida. Os avanços da tecnologia, comunicação e informação dessa primeira metade do século XXI trouxeram benefícios à humanidade, isso ninguém vai contestar. Mas, em contrapartida, trouxeram também no reboque muitos prejuízos, muitos estragos à sociedade, como você acabou de dizer. A propagação das fake news é um exemplo desse prejuízo. Tanto as pessoas físicas, as pessoas comuns, as respectivas famílias dessas pessoas atingidas pelas fake news, quanto as pessoas jurídicas, as empresas. Sobretudo em se tratando da vulnerabilidade de pessoas, digamos, sem muita instrução, para aferir a verdade ou não daquilo que leem, né? Veja bem, estudos recentes apontam que a ideia de uma sociedade vulnerável a desinformações por conta da falta ou da pouca instrução, isso não é mais aceito. Pelo menos isso não é o que tem sido oficialmente comprovado. Antes disso está o desinteresse, a preguiça em confirmar a veracidade das informações que circulam nas mensagens, especialmente nas mensagens do WhatsApp. Sem falar da pressa em repassar essas mensagens. E, para a perplexidade de todos nós, está o gosto, principalmente o gosto por situações tocadas a sensacionalismos. Por exemplo, governo russo solta leões nas ruas para amedrontar a população e fazê-la ficar em casa por conta do coronavírus. Ou então tomou vacina e virou jacaré, né? Qualquer coisa dessa ordem, né? Terraplanistas que não nos ouçam. E essa pressa talvez se justifique também pela vontade de ser o primeiro a trazer a novidade, não é não? Essas fake news encontram ressonância naquilo em que as pessoas acreditam. Eu acho que está tudo isso aí misturado. É verdade. Infelizmente, a disseminação de fake news já se tornou algo cultural. E no mundo, obviamente, isso não é algo isolado. Faz parte da cultura e, atualmente, essa manifestação cultural, entre aspas, tem a seu favor um exército novo, contemporâneo de robôs virtuais, não é isso? É verdade. Os robôs virtuais são importantes ferramentas para a disseminação de fake news, mas, acredite, mais importantes e mais perigosos do que os robôs virtuais são os próprios usuários que, além do compartilhamento de mentiras, criam perfis falsos nas redes sociais e o estrago é muito maior. Quem mais que propaga fake news? É adolescente ou adulto? Dá para saber? Apesar da pseudo-ingenuidade dos jovenzinhos,
adultos, pessoas na faixa de 65 anos, são os que mais propagam fake news. Essa informação, inclusive, colhi das universidades de Nova York e de Princeton, nos Estados Unidos. Professora, você sabe dizer também quais são os assuntos mais ventilados por essas jovens pessoas de 65 anos, predominantemente? O que sei, por consultas a outras fontes de pesquisa, é que política, saúde e dinheiro fácil são os assuntos mais frequentes dessa indústria de fake news. Bom, a gente já falou sobre as fake news, né, que afetam as pessoas, mas é preciso também falar agora sobre os prejuízos, os impactos, né, que estão lá previstos no tema. Vamos lá então. Prejuízos causados pelas fake news às pessoas físicas. Muito embora no Código Penal brasileiro não esteja tipificado o crime compartilhamento de fake news, há apenas projeto de lei nesse sentido. O autor e o propagador de notícias falsas cometem, em tese, os crimes contra a honra da pessoa. Quais crimes? Difamação, calúnia e injúria. E o autor desses crimes pode ser processado, julgado e condenado. Os impactos na vida da pessoa física que sofreu esses tipos de desonra, que riscam a reputação da pessoa, são muitos, são enormes. Por exemplo, casamentos desfeitos, empregos perdidos. Gustavo, só para exemplificar, a calúnia, aqui cientificamente, criminalmente considerada a calúnia, é um tipo penal e não um falatório. A calúnia é a imputação falsa de fato definido como crime. Imagine então, se chegar ao conhecimento de seu empregador que você roubou, que você matou, sem dúvida, você perde o emprego. Certo, eu estou convencido dos prejuízos de uma fake news na vida de uma pessoa comum, né? Você não disse, mas é possível reclamar na esfera civil pelos danos morais. Mas e quanto às pessoas jurídicas, as empresas? Gustavo, eu disse na abertura, quando compus o repertório, que circulou na internet a falsa informação de que a aviação Itapemirim tinha falido. Agora, imagine os fornecedores da Itapemirim, os acionistas, os clientes, os contratos, os negócios bancários, enfim, os prejuízos são simplesmente inestimáveis. Pois é, os prejuízos são inestimáveis, mas por outro lado, eu fico pensando que essa é uma situação que pode ser mais facilmente verificada, né? Pode sim, ainda que eu não concorde com o facilmente. Gustavo, veja bem, nem tudo o que acontece nos corredores de empresas, agora obviamente não falo da Itapemirim, nem tudo é oficial, documentado. Pense na hipótese de um colaborador que detém a confiança, que tem informações privilegiadas da pessoa jurídica, soltar uma informação falsa. Isso amedronta investidores, ainda que se possa checar pelos meios legais a veracidade da informação. Mas, até que se prove o contrário, a mim me parece que a desinformação estará valendo. Ok, mas voltemos então ao seu projeto de texto. Você tinha falado de 2 argumentos lá, não era? Sim. Agora nós vamos falar sobre a falta de investigação, de ação civil, criminal, a falta de punição aos autores e propagadores de notícias falsas. Beleza, isso aí. Gustavo, é claro que a polícia já tem inteligência, programas de rastreamento para checar o autor de uma fake news. O que não tem é interesse, sobretudo interesse político. Há portais que... Sobretudo quando, né, quase inevitável tocar no assunto, né? Sobretudo quando o próprio político é ele mesmo o propagador de fake news. O autor e propagador. Ok. Há portais que prestam excelentes serviços de checagem. Os fact-checking, que apuram a verdade, a mentira de informações que circulam nos meios digitais e tal. Mas e daí? O problema é que eles só checam, né? Ou na melhor das hipóteses, checam. E depois as próximas etapas desse processo, né? Exatamente. Isso ou pelo menos deveria ser, interesse do Estado. Mas o terreno é movediço. Encontrar autores de fakes, ou melhor, encontrar criminosos cibernéticos nem sempre convém aos interesses partidários, uma vez que descoberta a organização, os desdobramentos são graves. Isso vai respingar principalmente na atuação de marqueteiros em épocas de campanhas eleitorais.
Pois é, isso talvez interesse a muito poucas pessoas, né? Se a inteligência policial chega ao marqueteiro, chega também ao mandante. Daí, para anular todo um pleito, você calcula a insegurança governamental. Você imagina o desfalque nos cofres públicos? Isso equivaleria a assinar o caos nacional. Ou seja, o próprio caos nacional não deixa de ser ele mesmo um impacto social das fake news. Bom, passemos então ao terceiro e último bloco, no qual a gente vai conversar sobre proposta de intervenção social. Vale lembrar para todo mundo que a gente precisa dos seguintes elementos válidos neste último parágrafo: agente, ação, modo, meio, efeito, além, claro, do detalhamento de pelo menos um desses elementos. Professora, vamos lá, como que a gente pode trabalhar com a proposta? Vamos mobilizar, Gustavo, de início, 3 agentes: o Ministério das Comunicações, as polícias e a comunidade. Vamos pensar nas seguintes ações: fomento à criação de portais fact-checking, propensos a colaborarem com investigações policiais. Mobilização das escolas para a formação cidadã dos alunos, por meio de campanhas educativas ministradas por sociólogos, pedagogos e demais profissionais da área social, ocasião em que os perigos advindos das fake news deverão ser contemplados para necessária conscientização. As campanhas devem ser estendidas à comunidade escolar, pais, alunos e colaboradores. Acredito que aqui já tenha havido, inclusive, o detalhamento do modo meio, não é? E, por último, os efeitos dessas medidas, uma vez realizadas, interromper a indústria de fake news a fim de reduzir-se os prejuízos às pessoas físicas e jurídicas. Ok, professor, obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu é que agradeço, Gustavo, foi muito bom estar com vocês. Até a próxima. E antes de me despedir, fica mais uma vez o convite para que você assine o nosso podcast aí no seu tocador de preferência. Conheça também esse tema de redação no nosso catálogo. Há inclusive uma redação modelo disponível ali nesse tema, depois você dá uma lida. Feita a redação, quando a correção chegar aí no seu aplicativo, frequente os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada uma de suas dificuldades. Então é isso aí, muito obrigado, um abraço e até a próxima.